Deus utilizou muitos profetas para avisar o povo, em especial os profetas Jeremias e Ezequiel. Porém, Jeremias e Ezequiel eram minoritários no meio de supostos, profetas, entre aspas. Pessoas que faziam questão de dizer que a partir da parte de Deus havia uma outra mensagem e fazia questão de contradizer aquilo que profetas como Ezequiel e Jeremias falavam. Pois é, na Bíblia, meus amigos, meus irmãos, você que está me assistindo, o mensageiro fiel de Deus, ele sempre vai remar contra a maré. Os verdadeiros profetas de Deus, por serem minoritários e trazerem a verdade de Deus, e a verdade de Deus nem sempre é aquilo que o ser humano quer ouvir, eles não agradam os ouvintes. E por esse motivo, às vezes, um profeta de Deus, se você é um pregador de Deus e a sua mensagem não é popular, talvez seja um indício de que é uma mensagem realmente de Deus. Se a sua mensagem é muito popular, cuidado. Você pode talvez ser um pregador de autoajuda, que fala somente aqueles textinhos da Bíblia que consolam, que dão promessas, mas não fala da contrapartida que Deus exige de todo aquele que o segue, que é a obediência. Mas para quem é um profeta de Deus e não é popular, pode ter certeza, o próprio Jesus também não foi popular. Lá em João capítulo 1, versículo 11, diz o quê? Que ele veio para o que era seu e os seus não o aceitaram, os seus os rejeitaram. Então, quando uma pessoa, um pregador do evangelho, ele não é aceito, não é para ficar chateado, sabe por quê? Porque você e eu não somos melhores do que Jesus. Jesus foi rejeitado na sua época. Os apóstolos, no caso aqui, no texto de hoje, profetas como Ezequiel e profetas como Jeremias foram rejeitados na época. Então é normal que a maioria das pessoas talvez rejeitem a nossa mensagem. Então, o texto que eu li naquela época, quando eu li Ezequiel, assim, capítulo 12, me lembrou um pouquinho de um texto que foi escrito na época, já no Novo Testamento, quando fazia 40 anos mais ou menos que Jesus tinha já subido para o céu e as pessoas estavam zombando, e o apóstolo Pedro fala dessa zombaria. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, diz o seguinte: antes de tudo, saibam que nos últimos dias, nós já estamos nos últimos dias. Desde que Jesus subiu para o céu e estabeleceu a igreja aqui na terra, estamos nos últimos dias. Mas lembrando que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então o apóstolo Pedro diz: antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, em todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois é, como eu falei, quando Pedro escreveu essa carta, já havia se passado cerca de 40 anos. E muitas pessoas que ouviram falar que Jesus voltaria, e ele não tinha voltado ainda, como não voltou até o dia de hoje, falavam, não vai acontecer. E aí resolveram não somente viver da maneira como queriam, mas ainda zombar daqueles que acreditavam assim nas profecias de Jesus, naquilo que Jesus tinha falado. Então os zombadores falavam: onde está a promessa? Bem semelhante ao que viveu Ezequiel no texto que nós lemos na sua época. Agora, olhemos a resposta de Deus na época de Ezequiel, no Ezequiel 12, 25. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, e não será adiada, porque falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor. Enquanto vocês que são da casa rebelde ainda estiverem vivos. De fato, na época de Ezequiel havia uma profecia de que a cidade seria destruída, e durou 11 anos, assim, entre o começo e o final da destruição de Jerusalém. Em 11 anos tudo se cumpriria. Agora, na época do apóstolo Pedro, já tinha se passado 40 anos. E os zombadores, assim, falavam mal dos cristãos, ficavam tirando sarro. E olha só o que o Pedro diz no versículo 10 da sua carta, 2 Pedro 3,10. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Ou seja, para Deus, faz 3000 anos que Davi viveu entre nós. Pois é, para Deus faz apenas 3 dias.
Faz 2000 anos, quase 2000 anos que Jesus Cristo subiu para o céu. Na ótica de Deus, é como se Deus não é limitado pelo tempo, é como se fossem apenas 2 dias. Então o tempo de Deus e o nosso tempo é muito diferente. E aí o Pedro diz, continua dizendo, porém o dia do Senhor virá como ladrão, ou seja, sem avisar. Naqueles dias os céus passarão com grande estrondo, ou seja, a terra vai ser destruída. E os elementos se desfarão pelo fogo. Lembra que Deus prometeu lá em Gênesis 9 que não mais destruiria o mundo com água? Pois é, Pedro está falando, realmente, não vai ser com água, vai ser com fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão.